A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que Deus colocou no meu coração, que é sobre os pecados que não são tão óbvios de você perceber e que eles desviam você do Senhor, da santidade, do primeiro amor e sem você perceber, ainda que você tenha a mesma rotina religiosa e que você continue a fazer as coisas que a palavra de Deus diz, esses pecados escondidos que você não está confessando e você não está se arrependendo, eles estão te tirando da presença de Deus, de estar em paz com Deus e de estar assim podendo desfrutar do fruto do Espírito Santo, porque você está por conta desses pecados você está se separando e você não se arrepende, você não é perdoado, você não confessa, não se arrepende, você não é perdoado e o peso do pecado começa a pesar mais e mais e sem você perceber você está indo na igreja, continua ajudando as pessoas, continua pregando a palavra, mas por dentro você não desfruta da paz de Deus. Você não tem paz, assim. Você não tem paz e aparentemente você faz tudo que você deveria fazer. E por fazer tudo e ainda assim você começa a se sentir vazio, porque o pecado gera esse vazio na gente, essa separação, você começa a buscar, você começa a ter devaneios, você começa a ter sonhos, vontades e coisas que não vêm do Espírito Santo, mas vêm da sua carne e você começa a colocar sua confiança nesses sonhos, nesses projetos, nessas vontades, contando que Deus vai fazer essas coisas, porque quando Deus fizer, então você vai sair desse estado que você tá, que você não percebe que é um estado de insatisfação. Só que, amados, a alegria, o amor e a paz é um fruto do Espírito Santo para aqueles que caminham em espírito. E se você caminhando em espírito começa a pecar e você não confessa e não levanta e não volta a caminhar em paz com Deus, em santidade, você começa a não mais desejar o que o espírito quer, mas você começa a desejar o que a carne quer. Então você vai ver pessoas que. Quer dizer, veja você, se você hoje não tem a falsa ilusão de que quando Deus cumprir e der aquilo que você quer, você vai ser feliz. Isso, irmão, se você está com essa forma de pensar, saiba que você está debaixo de uma ilusão. Vou fazer um adendo, né? É claro que há circunstâncias em que a graça de Deus nos leva que são desconfortáveis, são aflições que está prevista para todo cristão passar, a perseguição. No entanto, a gente encontra a nosso porto seguro, a nossa alegria, a nossa paz, por estar em Cristo. Estar em Cristo faz com que nós, estar em Cristo, desfrutando do fruto do Espírito Santo, que é paz, que é amor e alegria, mesmo em meio a tribulações, você sente, está completo, você não sente que está faltando algo em você. Sim, você pode desejar. O desejo de não estar debaixo dessa circunstância, dessa perseguição, dessa aflição, ele pode estar dentro de você, mas ele não pode ser a sua esperança de salvação, a sua esperança de alegria. A sua esperança de alegria tem que estar em Cristo, em meio à tribulação, e não depois que eu sair da tribulação, entende? O que eu quero dizer? Se você está numa circunstância difícil e a tua esperança de alegria é não estar mais nela, ao invés de estar em paz com Deus em meio à tribulação, você está debaixo de uma ilusão. Quando Deus eventualmente permitir que você saia dessa circunstância, o vazio continua presente. Porque o que causa tristeza na nossa alma não é circunstância difícil. A palavra de Deus nos mostra que Paulo e Silas cantavam na prisão. Você vê que a fonte de alegria deles não era a circunstância, mas era Cristo com eles. Percebe? E o que acontece quando você não se dá conta dos pecados que você está tolerando, ao invés de confessando e mudando e se arrependendo e deixando? O que começa a acontecer? O pecado, ele realmente gera uma sensação de insuficiência e vazio. E quando uma circunstância que Deus está te colocando, em que de fato ela é desconfortável, ela faz com que a gente caia em pecado, e quando eu digo cair em pecado todos nós pecamos, todos nós estamos sendo santificados e moldados por Deus. E Deus sempre vai pegar naquelas partes que precisa de correção. Então quando Deus começa um processo de amadurecimento, é comum, é comum você deslizar e pecar. Eu diria que constantemente, principalmente nessa parte que Deus está te testando. Porque no confessar, no se arrepender, no tentar mudar, no buscar fazer a vontade de Deus, até que você abandone esse mau comportamento que Deus quer de você, você vai cair em transgressão muitas vezes. Mas a forma de você continuar na direção que Deus está te colocando, continuar no presente, mas não no futuro, no presente, em paz, com alegria, se sentindo pleno, é confessando e se arrependendo. Então,
Como que você pode saber se você está diante de uma circunstância dessa? Primeiro ponto, você deveria, assim, regra geral, a alegria que vem do Espírito Santo, a paz que vem do Espírito Santo, ela é a mesma, vamos colocar assim, e há momentos em que Deus, enfim, ela é a mesma, tanto no primeiro dia que você aceitou Jesus e até o último dia que você vai estar aqui na Terra, se você estiver em paz com Ele, e durante toda essa trajetória. Estando em paz com Deus, a paz de Deus ela é permanente no sentido de que você sente no seu espírito que você está onde deveria estar e você não se sente ansioso, você não se sente que falta algo. Quando você está em paz com Deus, não importa a circunstância que você está, você deve sentir que está tudo bem na sua alma. Na sua alma você tem que sentir que está tudo bem. Eu não sinto o Espírito de Deus me cobrar para fazer nada. Se você carrega uma sensação de que existem coisas que precisam ser corrigidas, existem coisas que você precisa fazer, mas você não está fazendo, coisas que você tem que deixar de fazer, mas você não está deixando, e já faz tempo que Deus já ministrou para você. Existem decisões que têm que ser tomadas, que Deus já mostrou, mas você não toma. Existem desejos que Deus está tentando tirar de você, ou simplesmente Deus está tentando colocar numa circunstância em que você vai ter que escolher Deus ao invés desse desejo, para que Deus possa quebrar e moldar a sua idolatria, para que você abandone a idolatria para começar a adorar a Deus naquilo que você gosta, naquilo que você quer. Diferente, irmãos, da teologia da prosperidade, que faz com que Deus nos dê aquilo que nós idolatramos, quando o Evangelho mostra que Deus mostra para nós que Ele realmente a fonte de toda alegria, de toda paz, de todo amor, de tudo que é bom, é estar na presença dEle, e não aquilo que você quer que Ele dê para você. Então, se você carrega muitos sonhos, muitos desejos, e você tem muita esperança que a sua felicidade vem da concretização desses sonhos e desejos, você precisa se aproximar de Deus. Verdadeiramente, você tem que se aproximar de Deus. Você tem que voltar para o primeiro amor. Porque todo mundo, quando aceita ou tem aquela experiência com Jesus, sente que não precisa de mais nada e que encontrou tudo. Você precisa, ao longo da sua jornada de fé, carregar a certeza de que, faltando tudo, Deus é tudo, sabe? Faltando alegria, eu preciso correr para Deus e não para o que Deus pode fazer, e não para o que Deus pode me dar, e não para o que Deus pode mudar, mas eu tenho que correr para Deus. E para correr para Deus, para me aproximar de Deus, eu tenho que estar em paz com Ele. E para estar em paz com Ele, eu tenho que estar perdoado. E para estar perdoado, eu preciso começar a me analisar e falar onde eu estou em pecado. Será que eu estou murmurando? Será que eu estou reclamando? Será que eu estou agindo com raiva quando eu já deveria estar deixando a ira do meu ser? E reagindo com perdão, com misericórdia, ou então simplesmente com paciência, que é também fruto do Espírito Santo, com longanimidade. Deus me pediu para profetizar e passar uma mensagem para a pessoa, e agora eu tô com medo de como as pessoas vão me perceber, porque e se eu falar algo e as pessoas não me enxergarem da forma que eu sou enxergado, aí você começa a desobedecer a Deus porque você tem medo das consequências que vai vir da obediência a Deus. Deus está falando para mim fazer algo, mas parece loucura e ninguém vai entender, mas eu sei que Deus está falando comigo, e você tá lá e você não faz a parada. Deus manda e você não faz. Essas coisas, irmão, desobediência é pecado. Incredulidade é pecado. Se Deus falou algo para você, uma promessa, uma visão, um chamado, uma função, uma obrigação, uma ordem, e você não está crendo, e por não crer, você está desobedecendo, você está em pecado. Você tem que se arrepender, você tem que confessar, e à medida que você confessa e arrepende, você vai e faz. E quando você experimenta que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que estar na presença dEle, obedecendo a Ele, é bom, traz alegria, traz paz, ainda que traga perseguição, ainda que traga circunstâncias difíceis, ainda que traga aflição, tribulação, confusão com pessoas que você não queria ter confusão, inimizade com quem você gostaria de ter amizade, quebra de reputação onde você gostaria de ser bem percebido. Enfim, quando você percebe que em Deus você tem essas coisas, então você começa a reverenciar e temer mais a Deus, temer mais desobedecer a Deus do que desagradar. Temer mais a Deus para fazer do que ficar numa situação confortável. Eu vou te explicar uma coisa. Não pense você, se Deus te pede algo difícil, que se você desobedecer vai ser fácil estar em desobediência contra Deus. Porque a palavra mostra que... Porque assim, quando nós temos que passar algo difícil porque isso é da vontade de Deus, você pode
escolher duas, você tem duas opções. Ou você vai viver o difícil com Deus, ou você vai viver o difícil longe de Deus. Mas não se iluda pensando que desobedecer a Deus não vai custar caro. E eu te digo, custa mais caro do que obedecer. Custa mais caro que obedecer. Então, quando você se depara com uma circunstância difícil, é momento de você realmente aumentar a sua fé no Senhor, aumentar a sua fé na palavra, a deixar a sua forma velha de pensar, começar a pensar conforme a palavra de Deus requer que a gente pense, porque... Vou dar um exemplo, o emprego. Deus me chamou e Deus pediu tudo para mim, pediu emprego, pediu o meu dinheiro, ele pediu tudo. Você vai ficar, 100%. Irmãos, não houve uma pessoa do meu ao redor que concordou e acreditou. Ainda assim, Deus me deu graça e me deu forças de sustentar essa decisão. Por quê? Porque a paz de Deus, no deserto, na circunstância difícil, ela me deu forças para passar por tudo que eu tinha que passar, que era muito desagradável. Os momentos em que eu tentei me desviar, pela graça de Deus, Deus me trouxe de volta. E me deixou, e me mostrou que eu desviado, a sensação de angústia, não vale a pena. De que vale as pessoas me entenderem eu viver com angústia por estar em desobediência a Deus? Veja bem, angústia não é porque eu estou em aflição, é porque eu estou em desobediência. Não é minha circunstância, é a minha atitude, é a minha escolha, é o meu pecado, entende? Essa é a aflição. Agora, a aflição na obediência, ela é suportável. Por que ela é suportável? Porque Deus não permitirá que sejais tentados acima das suas forças e sempre dará um escape e livramento. E Deus deu vários escapes e livramento. Porque nos momentos difíceis, a paz de Deus, que excede todo entendimento e guardará vossas mentes e coração em Cristo Jesus, ela superabunda. De fato que a paz de Deus, em alguns momentos, ela era tão grande que minha mente não conseguia ter pensamentos ruins. Tive momentos que eu estava com, uma dificuldade extrema. Só que a paz de Deus, a graça de Deus que vem e dá chão para mim pisar e continuar seguindo em frente, a paz dele aumentou tanto, de tal forma que eu me sentia sublime, sabe? Então eu falava, nossa, a circunstância é difícil, mas a paz de Deus, vale a pena continuar na paz de Deus. E eu continuo sofrendo, porque Deus me quer nessa situação. Até o dia que Deus me coloca, até o dia, vamos dizer assim, até que a vontade de Deus nessa circunstância difícil seja cumprida. E Deus me dê a graça de viver outros momentos. Mas enquanto eu tiver que estar nessa situação, outros momentos mais agradáveis, com menos dificuldade, com menos perseguição, com menos aflição na carne, eu quero dizer assim, Paulo sofreu 5 quarentenas de açoite menos 1. Ele tomou 5 vezes 39 chicotadas. No momento que você está levando a chicotada, cara, é o momento ápice da dificuldade, em que a graça de Deus ela vai estar lá te ajudando, certo? Mas vai chegar um momento em que a chicotada vai acabar e você vai ter um momento de recuperação, um momento de cura, um momento de restauração, um momento que você vai começar a entender o aprendizado que Deus te levou por essa circunstância difícil. Então há momentos bons e há momentos ruins, mas estando com Deus, estando no centro da vontade de Deus, debaixo da graça de Deus, haverá poder de Deus e força para que você possa suportar o que tiver que suportar, que você possa vencer a circunstância com a ajuda de Deus e você possa cumprir a vontade de Deus na sua vida, o ministério, o ministério mesmo, aquilo que Deus colocou, para você executar nessa vida, que é a vontade dele, você, ao vencer essa etapa com a graça de Deus e ir para uma nova estação, novas experiências, o que não quer dizer que também você não vai ter perseguição nas novas experiências, mas no aprimoramento da sua fé, na conclusão desse processo, Deus ele traz momentos melhores, se assim eu posso dizer, sabe? Então, se nós temos essa esperança, tanto na vida quanto na morte, cabe a nós, hoje, no dia de hoje, nós chegarmos para Deus. Se você está sentindo que, realmente, eu estou buscando a Deus, mas porque eu quero que Ele mude isso, que Ele faça aquilo, que Ele me dê isso, porque eu não me sinto bem agora, saiba de uma coisa, você não se sente bem porque você está em pecado, e você precisa se arrepender, cara. Você precisa olhar para você e pedir a Deus e falar, Senhor, me ajude a confessar os meus pecados, mostre os meus pecados para mim, porque eu preciso. Deus me deu muitas experiências de estar com essa insatisfação, querendo que Deus fizesse alguma coisa, mas no momento em que Deus me trouxe à mente e falou, cara, confessa teu pecado, para de reclamar, para de murmurar, você tá com raiva, você não tá perdoando, você não tá acreditando no que eu vou fazer, você não tá acreditando no que eu te falei, enfim, essas coisas que eu falei que já resume muito do que Deus me permitiu passar. Assim, essas coisas que na maioria das vezes a gente comete sem perceber que está fazendo, mas são pecados não óbvios. No momento em que eu confessei, a paz de Deus voltou.
e eu me senti completo. A circunstância mudou? Não mudou, mas eu me senti em paz com Deus novamente. Percebe? Isso é para mim, isso é para você, e isso, irmãos, é para que nós possamos realmente caminhar, possamos permanecer em Cristo na nossa jornada, porque saiba de uma coisa, virão provas difíceis para todo mundo. Os ventos vão bater contra a casa e você precisa, no processo dos ventos, alicerçar a sua casa na rocha que é a palavra, na rocha que é Cristo. E você precisa mudar sua forma de pensar, precisa mudar sua forma de crer, de acreditar, de esperar, de sentir, de querer, de desejar. Você tem que mudar para você poder ser santificado por Deus e cumprir a vontade dele aqui na terra. Você não pode interromper esse processo, você não pode se afastar de Deus, não pode deixar que os pecados que você não percebe, esses pecados que não são óbvios, esfrie você, aparte você de Cristo, endureça o seu coração e faça com que você busque e deseje coisas que não são da vontade de Deus. Ou podem até ser que elas sejam da vontade de Deus, mas até que a vontade de Deus se cumpra, até que a promessa de Deus se cumpra, existe um caminho a ser percorrido que Deus estabeleceu para você, que você tem que passar da forma que Deus quer e da forma que Ele está te ordenando. Não ficar desejando que Ele cumpra no seu tempo da forma que você quer, mas dê um passo de cada vez. Deus mostrou, caminha. Deus deu outro passo, vai. A promessa não está nas suas mãos ou no seu pedir incessantemente, mas Deus, ele mostra o que ele quer de você. Vá, porque tudo que você precisa está nele. O que ele vai cumprir no tempo dele, conforme a vontade dele, e não cabe a você querer que Deus faça conforme a sua vontade ou conforme os seus métodos, conforme a sua barganha. Às vezes você vai falar assim, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal. Você começa a listar um monte de coisa. Deus não cumpre as promessas deles pelo que você faz, ou que você já fez, ou que você tem planos de fazer. Ele cumpre porque ele é fiel. E saiba, até a própria promessa de Deus não é capaz de dar o fruto do Espírito Santo. Mas estar em Cristo, mas o caminhar em Espírito nos dá o fruto do Espírito Santo, que é tudo que nós precisamos para essa vida e que nós realmente queremos. E o fruto do Espírito Santo se encontra no Espírito, quando caminhamos em Espírito, e não quando nós alcançamos, obtemos, vemos aquilo que a gente gostaria. Que Deus pode fazer na nossa vida, mas sim quando nós estamos caminhando pelo Espírito Santo. Ok? Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo tenha alcançado o coração de vocês. Que a paz de Deus acompanhe a nós nessa jornada. Ok? Deus abençoe a todos. Amém.